Seja bem-vindo a mais um Entre Mundos, um podcast que busca conectar mundos que muitas vezes estão distantes. Eu, Daniel Juan, tô aqui com meu amigão, Davi Rodovalho, e estamos aqui com um convidado muito interessante, um músico, uma pessoa que é conhecida pela sua beleza. Eita. Seja muito bem-vindo, Arthur. Muito obrigado por estar aqui. Eu me sinto muito honrado. Seja muito bem-vindo. Valeu, irmão. É uma honra estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu abri lá no Instagram. Caraca, mano. Acompanho já o Positivamente, enfim. E tô muito feliz de estar aqui com vocês. Legal. Cara, é isso um aí. privilégio ter você aqui com a gente, né? Nós somos um podcast novo, né? Obviamente. Mas, cara, é muito legal, assim, né? Ter esse nível de público, assim, sabe? Tipo assim, que tá aqui, que tá assistindo a gente, mas é porque a gente aqui já teve teólogo, a gente já teve, né, o Eric, que é, tipo... Eu não sei nem o que eu falo dele, que ele é comediante, ele fala um monte Evangelista. de coisa. Evangelista, o cara é brabo, velho. E aí, agora a gente tem um trapper, mano. Velho. Cara Todos bonito os desse. mundos É isso. em um A gente só. tá literalmente entre mundos. Olha aí. Entre Da hora, mundos. mano. Uma honra estar aqui mesmo, de verdade. Cara, pra começar, a gente sempre faz uma pergunta, né? Pro público, né? Vamos dizer, público gospel que vem aqui, público cristão. E a gente quer te fazer essa pergunta. Como foi a sua conversão? Conta pra gente a história, o seu testemunho. Mano, pra falar a verdade, eu sou de berço cristão, tá ligado? Sim. Então, desde a minha infância, eu já nasci dentro da igreja, num lar cristão. Claro, meus pais... É mais da hora contar a conversão dos meus pais, na verdade. Porque os meus pais, eles não... A minha mãe sempre foi evangélica, pá, mas com um pezinho fora, um pezinho dentro. Sim. E meu pai sempre foi aquele cara totalmente contra os crentes, tá ligado? Sim. E quando eu tinha 1 ano e meio, eu passei por um problema bem sério, tipo, de saúde. Então, com 1 ano e meio, eu acabei até sendo internado na UTI. E a partir disso, o meu pai, que era acostumado a falar mal dos crentes, ele se voltou para Deus, tá ligado? Foi aí que a minha família, enfim, começou a ser restaurada. Então, praticamente a partir da minha vida, foi alcançada toda a minha família. E a partir disso, eu já fui criado dentro de um lar cristão, tá ligado? Legal. E aí depois, claro, na minha trajetória inteira, teve momentos aí de afastamento, pá, aquele deslumbre dos 18 anos, né? Que é Sim. algo que muitos jovens passam. Mas sempre tive a cabeça certa de que o caminho que era a ser seguido era o caminho de Cristo, tá ligado? Sim. Tava até comentando ali no backstage que eu tive esse momento aí longe da presença de Deus. Na verdade, nunca tive longe da presença de Deus, mas assim, com a cabeça com aquele negócio, eu quero conhecer um pouco do mundo, tá ligado? Sim, sim, sim. E aí, até que eu experimentei algumas coisas no mundo, mas eu tinha aquilo na minha cabeça, eu preciso encontrar alguém pra minha vida, porque eu sei aonde é o meu propósito, eu sei pra onde eu vou. Sim. E aí aconteceu tudo isso, encontrei a pessoa da minha vida, que é a minha esposa, a Kel. Que legal. Inclusive foi fora da igreja que eu encontrei ela. E a partir disso eu nunca mais assim quis experimentar o mundo, tá ligado? Porque eu sabia pra onde eu tinha que ir. Levei ela pra Cristo e hoje toda a minha família é convertida, a gente Glória faz a a Deus. obra aí, tá ligado? Que benção. E é mais ou menos isso, mano. Que Legal. E conta pra gente, como que começou a sua vida com a música, né? Você é produtor, além de, né? Sim. Não, a gente não tava brincando, né? Você faz rap também, essas paradas. É um som que eu curto muito. E, cara, conta pra gente como é que você começou nessa trajetória aí da música. Mano, a trajetória da música foi desde cedo, na real. Sempre fiz aula de batera quando eu era criança. Uhum. E porque como a gente sempre foi da igreja, toda a minha família sempre teve no altar, tá ligado? Então, eu tocava bateria na igreja, a Isadora, minha irmã, ela sempre cantou. Então, o ministério de louvor era sempre com a gente, tá ligado? Legal. Até teve um processo que a gente saiu da igreja central, meu pai foi consagrado pastor e a gente teve que abrir um ministério, tá ligado? Uhum. E aí, a partir disso, era a nossa família todos os dias no altar. Então, tocando bateria, minha irmã ministrando louvor. E a minha irmã mais velha, que é a Bruna, dançando. Que legal. Meu pai pregando e a minha mãe cantando. Então, assim, literalmente toda a minha família
no altar, tá ligado? Que benção. E aí foi aí que começou o processo da música, mano. A partir disso, claro, agora eu sou trapper, né? Atualmente não tô mais na banda da minha irmã, pra quem não sabe. A minha irmã, a Isadora, ela explodiu ali com 15 anos. E eu participei de toda a trajetória dela junto, sendo batera. Ah, que legal. da hora, cara. Aham, Pô, não sabia. Por uns 5 anos eu tive junto dela, fazendo, enfim, tocando bateria, por todo o Brasil, mano. Conheci todos os estados do Brasil, pra honra e glória de Deus. E depois teve o processo dessa transição pro trap, tá ligado? Que é Sim. uma história legal também. Que da hora. Cara, a música, ela é muito fascinante, né, pra mim. E você falou sobre o seu pai, que detestava cristão, pra depois, de repente, se tornar um pastor. Louco, mano. Isso, eu acho isso maravilhoso, cara. Eu acho isso... Me conta como que é essa realidade dentro da sua casa, né? Eu sou filho de pastor também. O Davi é filho de pastor. Nossa, né? tem filho de pastor. Só tem filho de pastor aqui. E eu acho que é um assunto pouco falado, né? E pra você, qual é a perspectiva sua que você teve de você ter o peso, não o peso, né? Mas ter essa pequena responsabilidade que eu acho que todo filho de um pastor tem. Como que foi pra você isso? Mano, eu sempre fui uma pessoa muito suave com tudo. Eu Sim. não me abalo fácil, assim, sabe? Com crítica ou com... Eu sou um cara, tipo, alto astral, tá ligado? Sim. Então, assim... Claro, sempre teve aquele peso. Ah, filho de pastor, faz isso, faz aquilo. Mas eu nunca levei muito em consideração, tá ligado? Mas, com certeza, tem o lado que é mais difícil de lidar. Que a gente tem que estar sempre andando na linha, parece, tá ligado? Sim. Porque senão, enfim... Mas foi tranquilo, mano, tá ligado? Nessa questão. Mas é da hora, mano, essa história do meu pai, porque é uma história um pouco parecida comigo. Claro que ele foi criado totalmente fora da igreja, mas ele nunca quis ser pastor, tá ligado, mano? Uhum. O meu pai. Geralmente quem é pastor nunca quis ser um pastor, né? Sim. E contando rapidamente sobre ele, a irmã do Coque, né, mano? É aquela que sempre... Tá na Sim. história de um Temida. novo crente, tá ligado? E ela perseguiu meu pai, e sempre falou que ele ia ser pastor, e ele, não, Deus me livre. Não. Mano, o meu pai, ele ficava na frente da igreja esperando a minha mãe sair. Minha mãe saía da igreja e ele, tipo assim, ele ficava uma quadra depois e dizia, não, ninguém pode me ver aqui, tá ligado? Ele era nesse nível, mano. Uhum. Ele odiava os crentes. E minha mãe tinha que sair, pá. Até que aconteceu tudo isso comigo. E no batismo da minha mãe, mano. No batismo da minha mãe, o pastor fez um apelo. Tem alguém aqui que gostaria de se batizar? E lá ele foi pego, se batizou. Caraca, mano. Glória a Deus. E é mais ou menos parecido comigo na questão desse negócio de ser pastor, mano. Porque eu sempre fui uma pessoa que fugiu dessa pegada aí. Eu sempre quis ficar mais no backstage, fazer minha batera, ficar tranquilo, tá ligado? Sim. Lá no meu canto. E eu sempre recebi palavras, mano, de tipo... Não, vai chegar a hora, você foi levantado de uma outra forma, pá, não sei o quê, você vai ser pastor, não sei o quê. Não, Deus me livre, eu não quero ser pastor, mano, você é louco. Não quero, eu sempre falei, mano, não quero ser pastor. E é bizarro, mas faz um mês, mais ou menos, que eu fui consagrado a pastor aspirante, tá ligado? Que legal, Glória cara. a Então Deus. hoje eu sou pastor que cuida de jovens na nossa igreja. Legal. E foi tudo muito rápido, mano. Quando eu tinha 18 anos, a gente estava fazendo uma agenda com a Isadora, eu e a Isadora. No início ia só eu e ela, tá ligado? Claro, hoje ela já tem uma estrutura bem diferente, mas lá no início era eu e ela sempre que ia pras agendas. Sim. E a gente foi pra um culto, não sei se vocês estão ligados, se vocês conhecem a Jéssica Augusto. Cara, Cara, não eu me é não conheço. estranho. Ela é cantora também, procurem saber, ela é benção. E tava tendo um culto, tava rolando um culto lá na casa dela. Primeira vez que eu fui pra São Paulo, mano, que eu vim pra São Paulo, né? Uhum. A gente foi lá participar, era na casa dela o culto. E eu sempre sem essa expectativa de ser pastor, de nada, mano. Sempre, o bagulho é ser batera. Uhum. E aí eu lembro que ela orou por várias pessoas e eu tava num canto. E ela chegou até mim e começou a profetizar, tá ligado, mano? Deus tá te levantando, vai chegar o tempo que ele quer levantar você a partir do seu ministério. Não mais com sua irmã. Vai ser através de você. Eu, mano, não Uau. acredito, que loucura é essa, mano?
como que isso vai acontecer? O que eu vou ser? Tipo, eu sou só um baterista, tá ligado? Uhum. Não menosprezando a galera da bateria aí, porque os caras são bravos. Pô, eu sou só um baterista. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, eu não tava na linha de frente, tá ligado? Sim. E aí, ok, mas aquilo me pegou, mano. Porque eu já tinha recebido várias outras palavras, mas aquela palavra especificamente foi muito forte na minha vida. E aí, mano, começou a passar o tempo, e eu fazendo agenda. E, mano, é bizarro. Praticamente, com o passar do tempo, é como se o amor pela bateria tivesse acabado. Uhum. E as pessoas até hoje, mano, elas não me entendem e me mandam mensagem: Arthur, por que tu saiu da banda da tua irmã? A gente amava ver vocês dois juntos e tal. E, mano, foi gradativamente assim, foi passando o tempo, eu fazendo agendas e eu parecia que eu tava no lugar errado. É até Entendi. louco te falar isso. E aí, mano, chegou um tempo que, assim, que eu não aguentava mais, mano. Caramba. Tocar bateria. Bizarro, eu não aguentava mais tocar bateria. E eu fui orar, mano. Mano, chegou ao nível de eu ter, tipo, crise de ansiedade no palco, mano. Começar a chorar, velho. Marcha pra Caramba. Jesus, assim, ó, lotada, milhões de pessoas. Porque, mano, eu vivi algo extraordinário, tá ligado? Foi uma época muito boa da minha vida, poder viver ali junto com a minha irmã desde o início. Até o pico que ela teve, assim, com o DVD dela, de estourar, enfim. E poder presenciar tudo aquilo, e era algo que eu sempre sonhei, enfim. E até chegar nesse nível de eu, tipo, me ver arrasado, mano. Em frente de pessoas, tipo assim, mano, eu não nasci pra isso, Caramba. tá ligado? Bizarro, mano. Só que tá, eu não nasci pra isso, mas então eu nasci pra quê? Porque eu não sei fazer mais nada, tá ligado? Pois é. Então foi muito louco, mano. E aí, eu tô resumindo bem, né? Pra não... Não, fica à vontade. E chegou, mano, um dia, nessa agenda, mano, tá ligado? Que eu chorei, várias barras aí, que foi naquele dia. E eu mandei uma mensagem pro meu pai. Lá em cima do palco. Mandei pra Kel também, eu já era casado. E eu mandei, tipo assim, eu não aguento mais. Não consigo mais viver disso, não é algo que tá ardendo no meu coração. Eu falei, pai, me ajuda. Eu não quero mais tocar bateria. Pois é. Porque eu falei assim, como que eu vou falar pra minha irmã, mano? Como que eu vou falar pra minha irmã que eu quero largar do ministério dela? Uhum. E Caramba. foi bem na época, um pouquinho antes da pandemia, tá ligado? Uhum. Que aconteceu tudo isso. E aí, eu lembro que eu falei isso pro meu pai, e meu pai só falou assim, que daí era hora de dormir, pai, eu mandei essa mensagem, e meu pai falou assim, Arthur, vai orar. Só isso, mano. Tipo, eu tava esperando que ele me ajudasse em alguma coisa, né? Um Tipo, textão. É, tá ligado? A gente ligação. espera algo a mais. Ah, eu não sei, eu vou desenrolar com a tua irmã, pá, não sei o que. Ele só falou, tu vai orar. E eu, nossa, tá bom, eu vou orar. E, mano, ali, eu, tipo, foi aquela oração verdadeira, tá ligado, pai? Sim. Que tu se quebra ali com Deus e, tipo, Deus, eu tô sendo real contigo aqui. Eu sei que foi o Senhor que me deu esse dom, o Senhor que me trouxe até aqui, mas eu não aguento mais. E eu não sei qual que é o propósito que o Senhor tem na minha vida, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer. Só que nesse meio tempo, mano, eu tinha gravado a minha primeira música, primeiro e último, com a Isadora. Só que essa música que a gente gravou, que é um trap, que deu mais de 2 milhões de visualizações, tá ligado? Foi legal. E foi um bagulho assim, ela mandou mensagem no grupo, eu tô a fim de lançar esse trap, não sei o quê. Bora fazer junto? Foi uma brincadeira, mano, tá ligado? Pode Não crer. foi de verdade aquilo ali, tipo assim. E daí eu sempre gostei de rap, enfim, desde a minha infância. E eu, nossa, da hora, vamos fazer junto, pá, não sei o quê. E a gente brincando, eu fui no estúdio, mano. Eu era bad estúdio total, não sabia cantar, não sabia fazer nada. Foi bizarro. E, enfim, gravei e a gente lançou, brincando, tá ligado? E aí aconteceu tudo isso que eu tava falando. E aí, mandei essa mensagem pra minha irmã. Não, daí eu não mandei nada pra minha irmã. Deixa eu lembrar. Cara, exatamente. Então, eu mandei a mensagem pro meu pai, ele me falou aquilo, vai orar. Mano, no outro dia de manhã, bizarro, mano. Bizarro. O textão que eu tava esperando do meu pai veio um textão da minha irmã. Caramba. Sem saber, pra chegar a me arrepiar. Mano, ela me mandou um texto assim, ó. Eu não lembro exatamente as palavras, mas resumindo, ela falou assim: Arthur, eu sinto que chegou o teu momento de tu sair da bateria, Deus vai estar te levantando em outra área, e eu acredito que vai ser através do trap que ele vai estar te levantando. Mano,
descarregou assim, tipo, tirou um peso das minhas costas. Eu, meu Deus, cara, Deus é real mesmo, pai. Mano, foi Glória uma a oração, assim, verdadeira e genuína que eu tive. Uhum. E que a resposta foi muito rápida, mano. Ela me Caramba. mandou um texto dizendo tudo que eu precisava ouvir, tá ligado? Sim. E aí ela falou, mano, cumpre essas tuas últimas agendas que tu tem aí na pandemia, que estavam sendo poucas, né? E segue o teu caminho, eu vou estar aqui pra te ajudar no que tu precisar, mas é o momento que Deus quer te levantar. E aí, mano, foi um bagulho muito em paz, tá ligado? Porque eu tava preocupado, como é que eu vou falar isso pra minha irmã que eu quero sair, mas eu não precisei falar. Deus falou pra ela, porque minha irmã, mano, ela é uma pessoa muito usada por Deus, tá ligado? Amém. Nossa, Deus usa ela demais, mano. Ela tem sonho, ela tem visão. E foi assim, tá ligado? Então, a minha história aí, com a música, resumindo e entrando pro trap, é isso aí, tá ligado? Sim. É um testemunho que eu carrego comigo que eu não queria, mas Deus praticamente tirou esse meu desejo pela bateria e começou, através do trap, até me levantar como pastor, tá ligado? Que Glória legal. a Deus. Que legal. Cara, então, hoje você é pastor de jovens, né? Como que você consegue conciliar, né? Você faz agenda, com certeza, e tal, como trapper. Você canta e tal. Como é que você consegue conciliar, bicho? As agendas com pastoreio de jovens, né? Porque eu cuido de jovens também, né? Eu não sou pastor ainda, né? Se Deus quiser, em breve serei. Amém. Né? Amém. O Daniel já é pastor de jovens Da e hora. tal. Então, tipo assim, a gente tem experiência, a gente tem bagagem com jovem. E a gente sabe que exige muito, né? Tipo assim, cara, a gente tem que cuidar desses caras, assim, toda hora, o tempo inteiro, junto, conversando e tal, aconselhando, discipulando. E aí você faz a agenda. Como que você consegue conciliar isso? Mano, voltando um pouquinho do pastoreio de jovens, antes de eu virar pastor aspirante a jovens, porque eu ainda estou estudando para ser pastor real, tá ligado? Então vai passar tudo por esse processo. Eu fui chamado para ser líder de jovens. Sim. A nossa igreja Eucana, lá de Caxias do Sul, sofreu um processo que os líderes dos jovens simplesmente abandonaram, tá ligado? E aí meu pai ficou assim, meu Deus, quem a gente vai colocar para liderar esses jovens? E aí a primeira opção que o meu pai pensou era eu. Só que como eu contei para vocês, eu sempre fui aquele cara que não queria saber muito, sim. tá ligado? Uhum. Então de cara eu já falei não, mano. Não tem... Cara, não tem chance disso acontecer, tá ligado? Não conta comigo. E ele, tá, então me passa alguns nomes que a gente vai ver. Eu, falei uns nomes lá e tal. Só que aquilo ficou me incomodando, mano, tá ligado? Uhum. E eu, tipo assim, o meu termômetro é a minha esposa. Tudo que eu, tipo assim, almejo ou penso sobre, eu falo com ela, tá ligado? Sim. E aí eu falei assim pra ela, Kel, o meu pai chamou a gente pra ser líder de jovens. E, tipo, ela ficou espantada, óbvio. Uhum. E ela falou, nossa, será? Só que, mano, ela falou um será, ou seja, ela não falou não, né, mano? Ela abriu a consideração. Teve uma possibilidade. Daí eu, nossa, tu não disse não, mano, então tá. Mas eu falei não, mas eu já falei não pra eles e tal. E aí foi passando o tempo, mano, aquilo ali me matutando, e eu conversando com a Kel e a gente, mano, talvez seria legal, por um lado. E aí eu conversei com meu pai, olha pai, eu conversei com a Kel e talvez seria legal. Só que eu botei, ó, pai, eu preciso de pelo menos disso aqui. Preciso de ter pessoas do meu lado, eu quero essas pessoas, porque sozinho eu não vou conseguir, pá, não sei o quê. Meu pai falou, Arthur, tranquilo. Eu vou te consagrar então como líder de jovens e vocês vão estar à frente. E ali sim, mano, pela pergunta que tu fez, foi um desafio gigante, mano. Eu nunca tinha liderado nada dentro da igreja. Foi um salto muito inesperado, Nossa, assim, mano, do nada. Você é louco. De baterista pra líder dos jovens. Exato. Nossa, mano, meu Deus. E só uma outra dúvida. Você já era casado nessa época, não era? Com quantos anos você casou? Cara, é que assim, com 18 anos eu conheci a Kel. Sim, Como eu falei, fora da igreja. sim. Com 19 anos, a gente já tava namorando. E com 20 anos eu já tava casando. Tá ligado? Então foi bem... pá, Então faz rapidão. praticamente 10 anos que a gente tá junto, mas faz 8 anos que a gente casou. Tá Legal. ligado? Foi muito rápido, mano. Tipo, foi essa fase que eu tive ali dos 17 até os 18, um pouco um pé lá, um pé cá. Encontrei ela já sabendo que eu tinha que
que voltar para Cristo o mais rápido possível. Eu tava contando pro Marcelo ali que... É Marcelo, né? Tava contando pro Marcelo que depois de eu encontrar a Kel, a primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso levar ela pra igreja, mano. Ela tem que conhecer a Cristo. Eu não quero ficar vivendo essa vida aqui fora, tá ligado? Sim. E, mano, eu levei ela, o primeiro culto que eu levei ela foi pra um culto de cura e libertação, mano. Só que ela nunca tinha pisado numa igreja. Deus. Nunca. Ô, louco. Nunca, mano. Mano, no dia se endemoniou uma mulher, pai. Sério. E gritava e jogava as cadeiras e eu lá... Primeira eu lá na... experiência na igreja já metendo louco. E eu na batera, mano. Cara, eu só via a Kel saindo chorando lá de dentro e foi lá pra fora. Eu, mano do céu, o que eu fiz? Cara? Já era, né, mano? Não vai ter como. Caramba, mano. Aí foi uma irmã lá abençoada, a Rosane, foi lá e conversou com ela, abraçou ela, orou por ela pra acalmar, enfim. E aí ela... Até hoje, mano, tá ligado? Tipo assim, foi uma experiência louca, mas que precisou ser vivida pra hoje ela ser quem ela é. Hoje ela é líder da dança, tá ligado? Uhum. Então, ela adora a Deus através da dança. Hoje eu tenho uma filha também de 3 anos. Caraca, mano, que massa. da hora, velho. Então, é aquilo que tá se repetindo, mano. A minha família hoje tá no altar, tá ligado? Glória a Deus. Glória a Deus. Pra honra e glória de Deus. E qual que era a pergunta mesmo? Conciliar a sua vida na música com a sua vida na igreja local. Isso. Então, a gente liderou os jovens ali, mano, a gente começou do zero, mano, tá ligado? As pessoas de início não abraçam, tá ligado? Geralmente é assim, o profeta não tem honra na sua casa, né? E foi difícil, mano, no início, tá ligado? Uhum. E aí foi um processo da galera assimilar que a gente era líder dos jovens, porque a gente sempre foi mais backstage, pá. E graças a Deus a gente fez um trabalho muito grande, começou a crescer vários jovens, tá ligado, mano? Até que surgiu a oportunidade e a gente tá vindo pra Campinas. Meu pai abriu mais um Meu Cano aqui em Campinas. E aí eu vim sem ser líder de nada pra cá. Uhum. Mas aí o meu pai, de novo, com aquelas ideias malucas dele, quis colocar a gente. E foi mais um baque, mano. Aspirante a pastor. Eu, meu Jesus, mais essa. Agora é pastor, mano. A cada dia é um bagulho novo, tá ligado? Que legal, cara. E aí... Então, assim, mano, pra responder a pergunta, faz 2 meses que eu sou aspirante a pastor. Que então legal. é muito Muito recente, tá ligado, muito mano? recente. Então, assim, tá sendo uma experiência da hora. A gente tá ajudando o pessoal ali da igreja. Porque é uma igreja nova e é uma igreja que tá começando agora. Então, assim, a gente tem que estar junto desde os primeiros passos já para poder criar a identidade da igreja, enfim, identidade dos jovens. Tá sendo uma experiência bem legal e bem difícil, tá ligado? Sim. No início tudo é difícil, assim. Mas tá sendo bom, mano. Tá sendo bom, eu tô conseguindo conciliar tranquilo, tá ligado? E acho que é isso, mano. Que Tá sendo legal. da hora. Que massa. Que legal. Hoje você tá 100% voltado pro ministério? Ou você já consegue viabilizar o seu tempo? Porque, por exemplo, meu pai, ele também foi enviado. A gente até comentou, antes de começar a gravação, que a minha família também não é de São Paulo. E aí a gente veio pra São Paulo pra abrir uma igreja, Legal. pra começar um ministério. E, cara, Nem nós. se tem uma coisa que é difícil é abrir igreja. Nossa. Então, eu sei bem como é. Eu não abri nenhuma igreja, mas eu vi meu pai nesse processo de começar algo do zero. No nosso caso, a gente começou numa sala pequenininha, com 5 pessoas. É assim que começa. É assim que começa. E, tipo, como que tem sido pra você? Você tá sozinho? Você tem alguém que tá te ajudando? Então, essa igreja, ela já começou a ser Eucana desde fevereiro. Legal. Então, a gente tá, claro, num processo. E eu vim pra cá, não tinha Ministério de Jovens, tá ligado? Então, sim, os jovens tá sendo assim... Inclusive, hoje tem culto de jovens. Da hora. E eu vou ter que estar lá de noite, enfim. Tá sendo um desafio, mano, mas tá sendo legal, tá ligado? A gente tá tendo que acolher o máximo de jovens possível durante os cultos, porque não tem ainda essa cultura de ter vários cultos, né? Acho que lá antes era um culto que tinha por semana e agora já tem culto de oração, tem culto de jovens, tem culto de profético, enfim, vários cultos. E a minha memória é meio zoada, qual que era a pergunta? Não, de, tipo assim, hoje você tá 100% pro ministério. Ah, isso, exatamente. Então, assim, não 100%, por quê, mano? Eu sou produtor musical também. Sim.
O que me trouxe a Campinas, além da igreja, foi que junto com a minha irmã a gente abriu um estúdio musical aqui em Legal. Campinas. Massa. Se chama Bridge, Legal. que é ponte, tá ligado? Sim, A ponte geralmente é o que antecede o refrão, né? sim. Então, a gente quer ser também uma ponte para impulsionar os sonhos das pessoas, tá ligado? Legal. Então, a gente tem esse intuito aí de estar gravando várias pessoas, podendo... E, mano, é só gospel, pra deixar claro. A gente tem um trabalho totalmente gospel voltado pro reino mesmo, tá ligado? Sim. E, então, eu fiz uma proposta pra minha irmã, porque a minha irmã, ela tá morando aqui em Campinas faz pouco tempo, antes ela tava em São Paulo. E sempre me mandando mensagem, Arthur, vem pra cá, quero estar junto de ti. A gente sempre... Porque, mano, eu e minha irmã sempre foi muito colados, tá ligado? Sim. Desde criança. É até bom nós falar depois da nossa infância. Que legal. Mas sempre foi muito perto eu e ela, tá ligado? A minha irmã, a Bruna, como é mais velha, então ficou um pouquinho mais distante. Não que seja distante, mas tipo assim... Sim, sim, sim. Eu e a Isadora era muito colado. E ela sempre me mandando mensagem, Arthur, vamos fazer alguma coisa, vem pra cá. Tu tem tua carreira também, enfim. E só que eu já tava com um estúdio em Caxias do Sul. Tava dando certo, tá ligado? E eu tenho um apartamento lá, então tava muito cômodo pra mim ficar lá. Liderando jovens, enfim, trabalhando no meu estúdio. E a minha irmã fazendo algumas propostas pra mim vir, até que eu fui buscar um direcionamento de Deus, eu orei e fiz uma proposta pra ela, tá ligado? Eu liguei pra ela e falei, Isadora, tava pensando, que tal então a gente seguir com isso que eu tô fazendo aqui? A gente abre um estúdio aí, vai ser bom pra gente, a gente vai poder se gravar, poder fazer os nossos trabalhos. E ela, nossa, Arthur, sempre foi meu sonho ter um estúdio. Então, vem pra cá, pô. O meu pai já queria que eu viesse também, porque tava abrindo aí o cano, então linkou várias coisas, tá ligado, mano? A gente sentiu paz, sentiu que era uma resposta de Deus. Que legal. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer acontecer lá no estúdio. Então, assim, por que eu não sou 100% ao ministério? Porque eu tenho meu trabalho também de produtor musical, além da minha carreira como trapper. Sim. Mas é isso, é legal. Uma vez por mês eu sempre prego. Legal. No culto de jovens. Então, eu até faço convite pra galera aí que não conhece a Eucana, e aqui de São Paulo, em Campinas. Cola lá com nós. Muito Vai legal. ser bem isso. demais receber vocês. Cara, que massa. Tipo assim, e né, só dar uma ênfase aqui. Você falou que não vive 100% pro ministério, mas você vive 100% pro reino, né? Porque Total. o seu trabalho é pelo reino, né? Exato. Tipo assim, ou seja, de uma forma ou outra, você mais ou menos vive pelo ministério. É verdade. Tipo assim, se parar pra pensar desse lado, né? Que, Exatamente. tipo, na verdade, tudo ali faz parte do ministério, Sim. que é a música e tal. Então, tipo assim, cara, é muito massa, né, velho? Ver uma geração, assim, que tá levantando, que tá servindo a Cristo, sabe? A igreja, o corpo de Cristo, né? E você servindo a música, servindo na liderança dos jovens. Isso é muito massa, né? A gente tem, né? Nós três temos experiência com liderança de jovem. E, tipo assim, cara... Você é líder de jovens também? Sou líder de jovens também. Brabo. E, tipo assim, cara, é muito legal ver que, tipo assim, a gente tá levantando uma geração que se importa com a juventude, né? Porque, cara, tem muita gente que eu conheço que só bate, não, porque essa nova geração é uma geração fraca, que não merece investimento. Só que aí a gente tem o outro lado da moeda, que é uma geração que acredita. Sim. Que, tipo assim, que Cristo veio pra colocar na nossa geração uma marca, um selo, né? E a gente tem feito isso, né? Como líderes de jovens. E voltando um pouquinho também na sua história, você falou que é massa a gente conversar um pouco sobre isso, como foi sua infância com a sua irmã. Da hora. Então já aproveita e conta pra gente, a gente quer sugar assim, ó, todo o conteúdo possível aqui, velho. Legal. Mano, eu posso afirmar com todas as letras que a minha infância foi braba. Eu tive infância, mano. Era de escalar muro, de saltar prédio, tudo, pai. Nós era vida louca mesmo. Meus pais sempre trabalharam muito, tá ligado? Meus pais tinham um salão de beleza. Então, acabava que a gente tinha que ficar em casa, nós por nós, claro, tinha empregado. E aí a gente metia o louco, mano. Brincava muito. Cara, eu e a Isadora sempre foi muita competição, mano. Muito por a gente estar muito junto. Eu acho que irmão tem essa pegada aí. Um se inspira no outro, um quer ser melhor que o outro. E aí, mano, a gente brigava muito, mano. Sério. Brigava? Nossa, você é louco, a gente brigava. Mano, que a gente incomodava meus pais. Mano, eu acho que a gente ligava acho que de 30 em 30 minutos, e eu não tô exagerando, lá pro salão. Caramba. A Isadora fez isso, a Isadora, o Arthur tá mexendo o saco. Mano, tipo assim, as secretárias lá eram loucas com nós, mano.
Porque, tipo, em vez de estar recebendo ligação de cliente, era nossa, tá ligado? Cara, meu irmão e eu, a gente também tem uma idade parecida. Eu tenho 18 e ele tem 15, vai fazer 15. E, tipo assim, cara, a nossa infância, velho, foi assim também, brigando, velho, toda hora, todo segundo, assim, era... Ah, que bicho chato, aí ficava brigando. Só que, tipo, homem com homem, às vezes dá Sai no soco. Sai no soco, mas nós assim. saímos no soco. Eu geralmente eu apanhava, porque eu não podia bater. Esse é o duro, não pode bater, Não, apanha. velho. Aí, tipo assim, cara, cara, ter irmão é uma experiência única, né, velho? É assim, eu falo com meu irmão, cara, meu irmão, bicho, você não tem noção não, velho. O Daniel conhece o Gabriel, a gente vai apelido dele é Bibi. Ele é uma benção, assim, ó, quietinho, tranquilo, super na paz, só que não, né, Só véio? que não. O cara é o cara mais maluco que existe no mundo. Então, tipo assim, mano, a gente, velho, a nossa infância inteira foi igual tu, mano. Brigando, ligava de 30 em 30 minutos pros meus pais. Gabriel fez aqui, não sei o que, caguetava o bicho só pra lascar com ele, velho. Só que, tipo assim, mano, nossa, era bom demais, Mano, véio. teve uma vez, eu vou contar isso pra vocês. Nós já pegava ônibus sozinho, então eu devia ter quanto? Uns 11, 12. A gente foi criado assim mesmo, tá ligado? Já desenrolado, não era mais como essa geração de hoje aí. Não tinha celular, né, mano? Então acho que nós era mais desenrolado. Até existia, mas nós não tinha celular. Sim. Então, nós fazia acontecer. E aí, mano, nós tinha que ir pro salão. E foi eu e a Isadora. Eu e a Isadora tinha que ir pro salão dos meus pais, tá ligado? E aí, entramos no ônibus, pá. E os cobradores de ônibus já eram de cara com nós, pai. Porque a gente sempre brigava, mano. Sempre. Nossa. Nós sentávamos um do lado do outro e já... Ia brigando. Porque, mano, eu sou um cara muito... Nossa, eu irritava ela, mano. Tipo... O irmão mais velho, né? Dela, assim. Então, eu sempre fui muito debochado, tá ligado, mano? Ficava zoando e a minha irmã se irritava muito fácil. E aí, sentamos junto, pá, não sei o quê. E aí, nós tava contando uma piada lá, sei lá. Porque é sempre assim, né? Começa tudo numa paz legal, daqui a pouco tá brigando. E aí, nós começamos a rir, não sei o quê. Só que sem querer, eu acho que eu dei uma cotovelada nela. Sem querer, mano. Tá ligado? Não, foi sem querer de verdade. Tipo, nós tava rindo assim, pum, eu acho que de repente bateu. Daí eu virei pra cá, comecei a rir. Quando eu virei, bum, ela me meteu um socão, pai. Nossa. Ô, louco. No meio do ônibus? No meio do ônibus, pai. Caraca. Meu Mano, Deus, velho. bizarro. Eu cheguei a cair assim, ó. Caímos lá no meio Rapaz, do foi ônibus. um murrão, então, velho. É, Que mano. isso. É que assim, ó, eu sempre fui muito pequeno, tá ligado? Eu comecei a crescer mesmo de estatura com 16 anos, mano. Depois eu vou contar sobre isso, é um testemunho. Mas enfim. Aí chegou eu e a Isadora lá, e como eu tinha alergia, muita alergia, qualquer batidinha, qualquer coisa, inchava muito Pode crer. em mim. Aí a Isadora chegou lá com a boca inchada e eu cheguei com a sobrancelha gigante, assim, nós no salão. E aí, pai, e os cobradores, vocês nunca mais vão entrar no ônibus, não sei o quê. Mano, nesse Caramba, nível, mano. mano. Loucura. Que isso. Caraca, eu Loucura. tenho umas histórias com o irmão também, mano. Tipo, eu e meu irmão, a gente sempre foi muito parceiro. Muito, muito parceiro. Eu e meu irmão, a gente não brigava muito. Mas eu e a minha irmã... Mano... Dá mais choque. A minha irmã, quem conhece sabe, minha irmã sempre foi muito brava. Né? Tipo, acho que é coisa de mulher, mano. Eu acho. Ela se irrita mais fácil. Mano, mulher é braba às Mas vezes, também né? tu não era o santo não, né, Daniel? Não, Caraca. eu não era muito tranquilo. Era essa parada. A gente gostava de irritar, né? Era um prazer sempre. Então, tipo assim, era eu e meu irmão irritando a minha irmã. E, tipo assim... Nossa, ela sofreu, pai. Mano, de verdade, que ela era mais velha. Então, tipo assim, eu tinha 11, ela tinha 18. Que ela é 7 anos mais velha que eu. Então a gente sempre zoava ela pegou a minha adolescência, ela já era uma mulher. Então, tipo assim, só que mesmo assim, eu e meu irmão, a gente se juntava e a gente zoava ela. Então, tipo assim, eu lembro um dia, cara, que a gente tava viajando pra Porto Murtinho, que é onde meu pai nasceu, que fica, acho que 15 horas daqui, eu acho. E, mano, eu e a Mariana, a gente começou a brigar tanto, mas tanto, eu não lembro o motivo, não lembro de nada, mas eu lembro que a gente começou a sair no murro, eu e ela, assim, no assim, carro. Aí meu pai, tudo mano... crente, família. É, tudo mas crente. É assim mesmo. Aí meu pai parou, a gente tava na estrada, meu pai parou o carro só pra bater em nós dois, tá ligado? Tipo assim, Acontecia muito ele parou a viagem só pra bater em mim. Ele não bateu na Mariana, né? Porque ele é homem, né? Ele sempre foi muito, né? Mas me batia bastante. Então, eu não quero ouvir um pino, né? Aí a gente ia assim, o resto da viagem é assim, tá mano, ligado? É nesse nível. Mas é muito importante, velho. É muito legal. E, cara, me conta uma coisa. Como que foi pra você viajar com a sua irmã? Porque você teve a questão de, tipo assim, pô, você tem uma infância com ela
E aí vocês crescem juntos e agora vocês estão literalmente vivendo pelo reino juntos. E como que foi essa experiência de você não só fazer algo que você gosta, né, que é a música, mas poder estar com a sua irmã, que é uma pessoa que você ama? Cara, foi difícil. Foi difícil? Foi porque a gente brigava muito, mano. Você é louco. Cresceu e não mudou muito? Então, como eu tava falando, eu sempre fui muito pequeno de estatura. Aham. Na escola eu sempre fui um dos menores, o mais magro. E nossa, era ruim pra mim isso, tá ligado? Então eu sempre era prejudicado. E minha irmã, mano, a minha irmã é 3 anos mais nova que eu, a Isadora. E ela sempre foi maior que eu, pai. Nós tínhamos um pilar lá em casa, que eu não sei se tá até hoje porque eles pintaram, mas tinha as marcas e a gente ficava competindo quem crescia mais, tá ligado? Daí eu cresci um pouco, daqui a pouco ela me passava, mano. E eu ficava de cara, pai, eu não acredito, mano, eu sou homem, eu tenho 3 anos mais velho e eu pareço que sou mais novo. E todo mundo pensa, até hoje, que eu sou mais novo que ela. E aí, tinha muito desse negócio aí de competir quem ia crescer ou não. E o que eu falei do testemunho é que, mano, pra ver o nível, minha mãe levava eu no médico pra ver negócio de hormônio, porque que eu não crescia, não engordava, pá. E, mano, era sempre normal, pai. Tá ligado? Eles não. Ele não tá com atraso nos hormônios, mas uma hora, quem sabe, dê certo. Mas a estatura dele é essa. Os meus pais são muito baixinhos. Meu pai tem 1,61 m, acho, minha mãe tem 1,58 m. Então, eles são muito baixos. Sim. Então, era normal, tá ligado? Eles falam, não, tá tudo certo com teu filho e tal. E minha mãe não aceitou, pai. A minha mãe foi pro joelho, mano. Isso é engraçado, mas é da hora. Porque, mano, minha mãe começou a orar muito pra mim crescer, mano. Isso é engraçado. Ela começou a orar. E minha mãe sempre foi muito de oração, tá ligado? Eu lembro a minha infância inteira, era minha mãe chorando no quarto, ou pegava nós pra orar junto, pá. E, mano, bizarro. Com 16 anos, eu comecei a crescer, pai, tá ligado? E hoje, graças a Deus, eu sou o mais alto da minha família, tá ligado? Que legal, cara. Então, a expectativa era de eu ter 1,60 igual todos têm. A Isadora acho que tem 1,59, a Bruna tem 1,60. É tudo nessa faixa. Minha mãe tem 58, meu pai tem 1,60 e eu tenho 1,73, mano. Então, e minha mãe pediu 1,70, mano. Então, Deus deu 3 a mais ainda. Sério. Aí sim. Bizarro, mano. Então, assim, foi legal. E aí, depois que eu cresci, a gente começa a amadurecer um pouco, né? Nessa questão de brigar e não sei o quê. Só que, mano, acho que quando eu tinha quantos anos? Eu devia ter uns 17, ela devia ter 15, 14, por aí. Que começou a fazer agenda. Só que nessas agendas, o meu pai pegava quarto junto, pai. Tá ligado? Nossa. Então, pensa, eu já tinha ali 18 anos e a minha irmã com 15, nós temos que dividir quarto, mano. Tá ligado? não. E, mano, foi assim a minha vida inteira. Na nossa casa tinha 2 quartos só. E a minha irmã mais velha, que eu tenho 2 irmãs, então fui rodeado de mulher. A minha irmã mais velha, por ela ser 3 anos mais velha, ela ficava com um quarto pra ela. E o outro quarto era eu e a Isadora. E era fight, pai, na certa. O dia inteiro. Então, pai, muitas vezes no início lá, nós ia pra agenda, pai, nossa, era uma guerra, mano. Era tudo amor e daqui a pouco já era tudo guerra. Então eu ligava pro meu pai, pai, não aguento mais essa guria. Ou ela ligava, pai, não dá com o Arthur, não sei o quê. Só que, mano, isso foi nos amadurecendo, tá ligado, mano? Até que, tipo, claro, a gente teve que amadurecer, crescer. E foi difícil pra mim, porque tem aquele bagulho do irmão mais velho se sentir que não pode se sujeitar ao irmão mais novo, né? Sim. Só que a minha irmã mais nova era minha líder, pai. Tá ligado? Com 15 anos, o ministério era dela. E eu tive que aprender essa hierarquia espiritual que eu precisava me sujeitar a ela. Eu não podia ficar batendo de frente. Querendo ou não, ela era uma autoridade ali naquele momento. Claro que ela tinha que me respeitar como irmão, mas naquele momento não era mais sobre o irmão. Era sobre um ministério. Então, muitas vezes mesmo eu achando que ela estava fazendo alguma coisa errada, eu tinha que... É isso. Vamos pra cima. Isso depois de ter uma cabeça melhor, tá ligado? Amadurecendo, né? Amadurecendo. Até que, graças a Deus, meu pai começou a separar os quartos. Até porque mulher não tem como ficar junto com homem por muito tempo, né, mano? Sim. Amadurece, cresce como mulher. Então, assim, separou e era legal, mano. Porque eu sempre tive muito senso de justiça, tá ligado? Aprendi isso com meu pai. E eu sempre defendia minha irmã, assim, demais, mano.
as minhas duas irmãs. Sempre fui muito ciumento com a minha irmã mais velha, Uhum. que casou cedo. E sempre fui muito ciumento com a minha irmã mais nova também. Em todas as áreas, mano. Não deixava ninguém se crescer com elas assim, tá ligado? Sim. E foi assim, mano. Então, nesses 5 anos que eu percorri com ela, foi algo que foi difícil no início, e depois a gente foi se adaptando, e até que virou que eu tinha que estar cuidando dela, entendeu? Sim. Nas agendas ali, comecei a cuidar dela, era eu que tinha que tomar a frente, que é questão de hotel, correria. Inclusive, ontem e antes de ontem eu tava fazendo produção de novo pra minha irmã, que precisou, tá ligado? E é assim, mano, eu tenho muito cuidado com ela. Com as minhas irmãs, eu tenho um respeito, assim, enorme. Hoje não tem mais essa parada de ficar brigando, pá. Sim. Porque, né, já tem uma boa idade aí, nem tem como. É. Mas... E o que prevalece com nós é o respeito e o amor, sabe? Sim. É isso, mano. A nossa base é Cristo. Então, Amém. Amém. é Glória a nessa Deus. pegada aí. Que massa. Então, tipo assim, você teve uma infância muito da hora, assim, né? Acho que nós, velho, eu conheço o Daniel, a gente é amigo de infância, né? Mas vocês tiveram celular. Não, eu tive É, acesso. Eu tive acesso. Vocês são de que ano? Cara, eu sou de 2002. É, Eu 2000, Eu pai. sou 2006. né? 2002. 2000 já é outra geração. A gente teve acesso ao celular, mas mesmo assim, Exatamente. meus pais me privaram muito porque eu só tive celular com, acho que foi com 10 anos. Boa. Então, tipo Bem assim, que eles fizeram. cara, eu aproveitei muito com meu irmão. Legal. Eu lembro do Daniel ir lá pra casa. Daniel é mais velho que eu, sim, mas o Daniel lá pra casa a gente tocava terror também. Mesmo sendo mais velho, enfim. Aí, cara, tipo assim, a gente foi crescendo, amadurecendo. E aí, né, eu quero entrar aqui num assunto sobre casamento. Você Boa. casou cedo, o Daniel casou cedo, eu quero casar cedo. Isso aí, mano. É o certo. Crente tem que casar cedo. É tipo assim, É e isso aí. a minha pergunta é... Quando você conheceu a Raquel, sua esposa, você tinha, tipo, você falou 17 anos, não era? Uhum. Não, eu tinha 18 que eu conheci ela. Você conheceu a Duda com... Eu Você tinha era mais novo, bem novinho. uns 13 quando eu conheci a minha esposa. Né, amor? 13. Caraca, mano. 13. Ah, vocês são casados? Sim. Da hora, mano. Então, tipo assim, como é que foi, cara, casar cedo? Tipo assim, porque hoje, velho, a gente vê a galera, né, por aí, assim, 20 anos, quer nem saber de nem namorar, velho. Os caras querem meter o louco no mundão, quer aproveitar aí, né? Aproveitar, vamos dizer Aproveitar, assim. entre aspas. E vocês foram contra essa onda, né? Contra o mundo. Né? Vocês se opuseram a isso. Como que foi, cara, casar cedo? Alguém, tipo, a galera enche o saco, né? Assim, eu nem sou casado, a galera já enche o saco, tá ligado? Então, tipo assim, como é que foi mano. pra você? Então, eu conheci a Kel com 17 porque, como eu comentei pra vocês, foi um momento que eu tava aquele negócio de um pé aqui, um pé lá, e tipo assim, eu quero conhecer um pouco do mundo, meio revoltado com algumas coisas, até esse negócio de ser filho de pastor, muita Sim. cobrança, pá. E eu sempre fui muito decidido na minha vida, mano. Sempre. Em tudo que eu faço, o que eu pego pra fazer, eu tenho que ir até o fim. Então, assim, se eu botei que eu vou ir conhecer lá, eu tive que ir, tá ligado? Uhum. Tem pessoas que conseguem, mano, e eu admiro, assim, de verdade, que não passam por isso. Inclusive a minha irmã, a Isadora, ela nunca pisou, pai, num bagulho assim. Numa Que festa, legal. num bagulho... Mano, eu e ela ela tentou ir junto comigo numa vez numa festa, e ela acabou esquecendo o RG, mano. Tipo, Deus meio que protegendo ela essa parada. E depois daquilo, ela viu que não era pra ela, tá ligado? Uhum. E eu vivi um pouco disso. De querer aproveitar o mundo, mas como eu tava comentando ali antes, eu sempre soube, mano, porque era assim, eu ia pra igreja, pro mundo, pra festa, e no outro final de semana eu já tava arrependido, chorando. No outro dia eu já tava, mano, o que que eu fui fazer? Tipo, porque eu fui criado, né, mano? Eu sei o que que é o certo, o que que é o errado, o que que eu Sim. não devia estar fazendo. Só que eu tinha uma parada assim que eu quero namorar. Esse bagulho assim, eu quero conhecer, quero pá, não sei o quê. E eu tinha na minha concepção assim, quando eu encontrar uma pessoa, aonde for, eu vou casar, eu vou fazer e eu quero seguir os caminhos de Deus, não importa. Posso estar procurando um lugar errado, que de fato é um lugar errado, não é um lugar bom pra estar. Mas a minha história foi assim, tá ligado, mano? Uhum. Então eu procurei os prazeres mundanos aí, até que eu encontrei a Kel, tá ligado? Uhum. E quando eu encontrei a Kel foi algo diferente. Eu nunca senti nada que eu senti por ela, por outras pessoas, por outras meninas, tá ligado? Foi quase que tipo uma resposta de Deus, assim. E eu encontrei ela numa festa, a gente se conheceu. E quando a gente de fato começou a namorar, que foi rápido também, eu falei, mano, nunca mais. Eu não quero nunca mais experimentar o mundo. Agora minha vida é eu e ela.
E eu vou converter ela, pai. A minha missão é essa. Todo mundo fala, né, que é bem mais fácil a gente cair. E é mesmo, mano. E é mesmo. Não adianta pegar essa minha história e dizer, o Arthur fez, eu vou fazer também. Não, mano. É muito difícil, pai. É muito difícil. É 1 em 1 milhão. É 1 em 1 milhão. Porque, geralmente, eu conheço muita gente, pai, que conheceu a galera lá fora e ficou. Sim. Tá ligado? Mas eu tinha isso muito forte em mim. Eu já sabia o que eu ia fazer. Era quase que um plano traçado, assim, tá ligado? Tipo, eu vou conhecer alguém e eu vou trazer pra dentro. Não quero nem saber, mano. Vai ser assim. Uhum. Eu botei isso como meta e foi isso que aconteceu, tá ligado? Paramos de fazer tudo. Inclusive, eu ia pra festa e eu não bebia, mano. Tá ligado? Eu não meti o louco. E aí, conheci a Kel e começamos a namorar. E pá, só que a família dela não é cristã. Não era cristã, né? Então, foi um baque muito mais forte esse negócio de casar cedo pra eles. Entendi. Tá Porque não ligado? é o que eles estão acostumados, né? Nossa, mano. É Lá, e totalmente eles, o contrário. lá em Caxias do Sul, que é da onde a gente a maioria é descendente de italiano. Então, assim, é uma pegada, assim, muito forte de raiz. A gente costuma chamar a galera lá de colono, que é a galera, assim, que fala mais gringo, assim. É um sotaque bem forte, interiorzão mesmo, tá ligado? Sim. E ela é de um bairro mais de interior lá de Caxias, e eu era de um bairro totalmente extremo. Tipo, quem conhece Caxias, eu morava em Forqueta e ela na REC. Tinha que atravessar a cidade pra ver ela. E é o primeiro e último bairro. E aí... Onde é que eu parei? Peraí, Que foi um eu sou baque, muito ruim com que isso. foi um eu baque também pra tô ela. igual você aqui, velho. Que foi um baque pra família dela muito mais do que É pra tua isso. família o casar cedo. Exatamente. E... preciso voltar pra minha linha de raciocínio. Ajuda, Deus. Cara, Tá repreendido esse eu tava TDAH querendo na te minha ajudar vida. aqui, velho. Só que eu falei, mano, tá tão interessante, eu tava tão assim na história. Eu falei, velho, e agora? O que era a pergunta mesmo? Isso. Só que eu não sei o que eu ia falar depois. Não, e foi difícil pra eles, porque pros meus pais já era um bagulho assim. A minha irmã mais velha também casou cedo, então, tipo assim, eles queriam mais é que eu me firmasse com alguém do que tá aí no erro, tá ligado? Não, Arthur, você tem que estar seguindo os princípios e tal. E quando eu conheci a família dela, foi um choque de realidade, bem diferente da minha família, eles com outra pegada. Mas, mano, eu sempre eu sempre falava pra Kel, a gente não pode viver no erro. A gente não pode. Você já tá conhecendo a palavra de Deus e eu quero viver os princípios de Deus. A gente precisa seguir o que é correto. A gente vai ter que casar, mano. A gente vai ter que casar. Não tem escapatória. E aí até que a gente fez só a cerimônia no cartório, tá ligado? A gente não fez festa. E a gente foi lá, fez no cartório e casou. E pros pais dela foi um pouco assim difícil, mano. Só que eles me amaram tanto, eles gostaram tanto de mim. Eu tenho um relacionamento tão legal com os pais dela, com a mãe da Kel. Eles são, mano, pensa numa família assim que eu aprendo com eles. A Bíblia fala, né, que muitas vezes o ímpio ele é mais prudente que o não ímpio, né? Algo assim. E eu pude aprender muito de Deus, mano, sabe? O que é ser uma pessoa doadora, o que é ser uma família exemplar dentro da casa dela. Eu aprendi muita coisa, mano, sabe? Eles têm uma cultura deles que é muito esse negócio de proteger quem são deles. Então, tipo assim, eles te querem ver muito bem. Cara, eles nos abençoaram, assim, com um apartamento, tá ligado? Os pais da Kel, eu sou muito grato pela vida deles, por tudo que eles fizeram por nós. E, aos poucos, a gente foi levando a palavra pra eles, tá ligado? Então, a mãe da Kel já aceitou Jesus. Mano, o irmão da Kel, que é o mais doidão lá, o Rafael, a Kel sempre falou, Arthur, a gente vai ter esse negócio aí de igreja e tal, só que a minha família eles são muito católicos, tá ligado? Então vai ser bem difícil, Arthur. E o meu irmão é impossível. Deus gosta desses aí. Mano, primeira vez que ele foi pra igreja, nós arrastamos ele pra igreja, no primeiro culto ele chorou e aceitou Jesus, pai. Foi o primeiro a levantar, mano. Bizarro, chega a me arrepiar. Foi lá, aceitou Jesus. Então o Rafa já aceitou Jesus, o Duda, que é outro irmão da Kel, desculpa, já aceitou Jesus. E a mãe da Kel já aceitou Jesus. Que benção, mano. A avó da Kel já aceitou Jesus. Glória a Deus. Sabe? Foi algo lindo que Deus fez naquela família. A gente tá num processo com o pai da Kel e eu tenho certeza que vai chegar a hora, tá ligado? Amém. Amém. Que todos eles vão ser alcançados pelo poder de Deus. Eles são uma família Amém. abençoada, que me abençoaram muito, me ensinou Amém. que é muito melhor dar do que receber, tá ligado? Sim.
E eu tenho certeza, mano, que vai chegar a hora deles, eles vão estar lá servindo a Deus. E eles já são pessoas abençoadas por Deus, tá ligado? Amém. E é assim que funciona, mano. A gente tem que ir plantando, porque uma hora vai vir os frutos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu acho isso muito legal, cara. E entrando num assunto que eu acredito que é importante também, é do porquê nós fazemos o que nós fazemos, né? E eu tenho certeza que a música, ela não é a finalidade, ela é um meio. Então, quando você fato. estava com a sua irmã, eu tenho certeza que a música Foi um não era processo. uma finalidade, ela era um meio para alcançar o quê? Pessoas para Jesus. E isso, mano, é muito exato isso que você tá falando, mano. Porque eu penso que Deus, ele bota as peças certas, né? Hoje Sim. a minha irmã, ela realmente, ela vive da música, ela faz acontecer, a parada dela é isso. Sim, E eu era a bateria. Só que Deus colocou o trap pra mim, justamente pra mim sair do meu comodismo, tá Sim. ligado? Mano, quando que eu ia me ver lá na frente cantando, principalmente cantando, pai. Não sou afinado, não nasci com o dom que a minha irmã Uhum. nasceu. E hoje eu tô ali, e aí foi um processo pra mim estar pregando. Então, tipo assim, tudo que tá acontecendo na minha vida são processos que Deus tá me capacitando pra algo maior, que é só o único propósito de cada um aqui na Terra. sim. Que é o quê? Propagar o evangelho, mano. Amém. É isso Tá aí. ligado? A única missão que eu tenho aqui hoje, eu falo assim, ó, com todas as letras, mano, é falar de Jesus pro máximo de pessoas possível. Não importa se vai ser através do trap, se vai ser pregando, se vai ser o quê. Mas eu preciso estar disposto, mano. Sim. Amém. Sabe, eu voltei lá em São Paulo, acho que 2 anos atrás, antes de eu virar líder dos jovens, e olha só, fui me aconselhar com o pastor, com o Thiago, que é marido da Jéssica Augusto. Eu voltei lá. Foi algo que aconteceu. Então, eu recebi a profecia da Jéssica, 2 anos atrás eu voltei me aconselhar com o pastor, e ele sabe o que ele falou pra mim, enquanto eu não tava mais nem tocando, não tava fazendo mais nada na igreja. Antes de eu virar líder dos jovens, ele falou assim pra mim, Arthur, você tá servindo na sua igreja? Nossa, pai, daí eu tomei mano, eu tô tirando um tempo, eu tava na bateria, mas eu não quero mais isso, Deus tirou o amor pela bateria dele. Arthur, você tá errado, mano. Você não tá disposto pra Deus, mas você não tá fazendo nada. Como é que tu quer que Deus te use? Porque eu tava com aquela pira de vir morar em São Paulo. E ele falou, mano, você primeiro tem que servir onde você tá. Tá ligado? Legal. Mano, aquilo foi um choque pra mim, pai. A partir daquele momento, eu coloquei em mente, mano, eu tô disposto. Por isso que eu acabei aceitando ser líder de jovens. Que legal. Porque eu tinha, mano, eu preciso estar disposto, mano. O eis-me aqui. Eis-me aqui, mano. O que Deus falar pra mim fazer, eu tenho que fazer, mano. Eu tenho que parar de correr, pai. Eu não posso. E aí foi o momento que tá bom. Então, a partir de agora, mano, o que Deus me levantar, não vou mais dizer não. Amém. E eu tô assim, pai. O que Amém. Deus tá me levantando, eu tô fazendo. E você enxerga hoje o próprio trap. Eu queria até saber como que é pra você, porque eu vejo que muita gente critica. Sim. Muita gente fala mal. Muita gente fala assim, é o mundo entrando na igreja. E eu acredito que, na verdade, eu vejo da forma... Hoje o jovem escuta, em sua maioria, trap. O adolescente e etc. O gênero mais ouvido do mundo é trap. Do Brasil, né? É trap. Exatamente. Então, tipo assim, se a gente não estiver lá, o mundo vai estar. Eles já estão fazendo. Exatamente. Então, tipo assim, se o nosso braço não chegar naquele lugar, naquela esfera, naquele ambiente, o mundo já tá lá e tá fazendo e chegou lá. E tá alcançando casas, tá alcançando corações, né? E eu enxergo hoje esse ministério, essa forma da música, esse gênero da música, como muito evangelístico. É a ferramenta, né, mano? É uma ferramenta, né, mano? E como que é pra você isso? Mano, como eu te falei, eu sou uma pessoa que eu relevo muito as críticas, não me apego muito, sabe, mano? Sim. Tem pessoas que saem respondendo, não, eu tenho que responder. A minha esposa, eu sei, porque alguém criticar ela já quer responder. B, relaxa, não é assim. As pessoas vão falar, mas eu acho que é porque ela queria estar no teu lugar, tá ligado? Uhum. E ela não tá conseguindo fazer. Então, quando eu entrei no trap, eu fui muito criticado. Até porque eu entrei ali do nada, pai, tá ligado? Uhum. Aí eu fui criticado pela cena mesmo, tá ligado? Por Uhum. quem tava fazendo. Caramba, mano. Eu me sentia mal por esse bagulho. Hoje já é um bagulho mais suave, eu já tô mais envolvido com a galera da cena. A cena já tá com uma mentalidade diferente de inclusão e não de separação, se ligou? Uhum. Então, assim, foi um pouco difícil
pra mim, mais dos de dentro. Porque os de fora, pai, eu nunca me apeguei nesse bagulho de, tu tava fazendo pro mundo, porque eu sempre tive a certeza do que eu tô fazendo. Sim. Tá ligado? E foi o que eu falei. Eu saí da bateria com um propósito. Foi Deus que falou. Se foi Deus que falou, por que eu vou me importar com quem tá achando que é aí, tá ligado? Sim. Então, eu fazia acontecer, fazendo trap, pá, enfim. Mas o que me chateava era algumas pessoas da cena, assim, metendo louco de tipo... o que tu tá fazendo? Dando risada, pai, tá ligado? E, sinceramente, mano, lá no início eu não era bom. Não que eu seja bom hoje, mas, tipo, tudo tem um início, pô. Sim. A minha primeira pregação foi terrível. Sim. Eu fiquei preso naquele texto que eu... Nossa, é uma vergonha ali, rapaz. Só de lembrar. Eu fiquei preso, tá ligado? E eu não consegui desenvolver. E hoje eu já tô um pouco melhor. E é assim, mano. Em tudo tem um processo pras coisas. Então eu li aquelas paradas das pessoas rindo de mim, eu ficava mal. Mas teve uma pessoa, mano... Quero mandar um salve aí, o Zazá, que foi quem me abraçou, pai, tá ligado? Ele, mano, eu não era nada no trap, na cena do trap, e ele me chamou pra um feat, tá ligado? Aquilo ali eu me senti muito, muito honrado, mano. Ele nem tá ligado nisso, porque foi uma música meio aleatória, assim, que a gente fez. Mas, mano, aquilo ali foi o que me deu o impulso de continuar, pai, tá ligado? Legal. Ter pessoas assim é o que a gente precisa no reino, mano. A gente precisa de pessoas que abracem, não que afastem, né? Amém. Porque é muito fácil hoje você ficar julgando aí e esquecer de olhar a trave que tá dentro, né? É Do verdade. nosso olho. Então, o que eu tenho é isso, mano. Eu sou o tipo de pessoa que quer agregar, mano. Eu quero abraçar, eu não quero distância, tá ligado? E eu já... Talvez pela minha aparência, eu não sei qual que é a fita, mas muita gente, pai. Muita gente chega em mim assim, ó. E não é 5, 6, pai. É bem mais. Arthur, preciso te pedir perdão. Oxi, o que aconteceu? Não, mano, porque eu achava que tu era de um jeito, porque que tu era achado, que tu fazia isso e tu é totalmente diferente. Eu dou risada, mano, porque, tipo assim, cara, as pessoas, elas acabam julgando só pela visão, pai, do bagulho. Tá Sim, ligado? pela aparência, né? Pela aparência. E não é isso, mano, a gente precisa realmente conhecer as pessoas pra ver o coração delas, né? Sim. Sim. Cara, eu acho isso muito importante, porque é muito fácil julgar, né, mano? É muito fácil você olhar, aí você já tira uma interpretação sem conhecer o coração da pessoa. E eu acho que hoje, principalmente por conta das redes sociais, cara, eu vejo dessa forma que a gente se compara tanto, velho. A gente deixou de tratar a pessoa como pessoa, a gente desumanizou o próximo. Então eu não enxergo mais o Arthur, eu enxergo o número, eu enxergo o status, e eu acredito que isso é o que Cristo quer confrontar, porque cada geração tem o seu mal, né? Cada geração tem o seu mal e tem a sua dificuldade da época. E eu creio que hoje nós precisamos voltar para a simplicidade dos relacionamentos, de sentar à mesa e ter um momento de comunhão com a pessoa sem querer nada em troca, sabe? Tipo assim, eu não quero te usar, eu não quero tirar nada de proveito. Mano. E eu quero, tipo assim, amar e ser amado, sabe? A arte hoje, cara, a arte molda uma sociedade. Então, se você pega as músicas mais ouvidas num país, determina muito a civilização desse país. Então, a arte, ela tem um poder que às vezes o discurso não tem. Então, eu sentar aqui, olhar para a câmera e entregar um discurso, entregar uma pregação, vai impactar um número de pessoas. Agora, eu construir uma arte, escrever uma música, representar de uma forma artística, cara, vai alcançar um número muito maior às vezes. Então eu vejo que é muito importante o cristão entender que nós estamos na terra como testemunhas de Jesus, como embaixadores de Cristo, e que nós precisamos usar as ferramentas certas para chegar nas pessoas, tá ligado? Nos adolescentes, que eu creio que seja um público-alvo seu. Claro. Então, ainda mais agora que você está liderando jovens. Então, cara, eu acho muito legal isso, acho um assunto muito importante. E já pra gente caminhar pro nosso final, eu quero perguntar para você, hoje, o que você acha que, tipo assim, é o teu sonho, o teu propósito, aonde você fala, cara, eu quero alcançar esse lugar, porque eu creio que você já, como você falou, você já conquistou muitas coisas, você já viajou muito, você já viu, teoricamente, o que os outros acham que é o sucesso. É verdade. Né? Então, para você que já esteve do outro lado
da tela, do outro lado da realidade, para você que sabe que atrás da figura pública de uma pessoa existe um ser humano, né? Qual é o teu objetivo hoje? Não só na arte, mas também como um pai, um marido, um futuro pastor. Mano, é um bom assunto, porque as pessoas vendo de fora acham que tudo é bom, tudo é uma maravilha. Mas a verdade, mano, é que eu tive que abrir mão de muita coisa, mano. Eu casei cedo, como foi falado, e eu tive que deixar a Kel recém-casada, tipo, mano, a minha irmã recém tinha lançado o DVD e era muita agenda, pai, muita agenda. Então eu saía 15 dias de casa, voltava 2 e saía 15. Eu ficava 2 dias por mês com a minha esposa, recém-casado. Mano, ela chorava tanto, pai, no início, sabe? E eu não tinha o que fazer, mano. Era o que tinha que ser feito. E, nossa, aquilo me quebrava, tá ligado, mano? Porque a gente abre mão de muita coisa pra tá fazendo, pra tá cumprindo o nosso chamado, tá ligado? Sim. E as pessoas acabam, tipo, achando que não, é só deslumbre, é só festa. E, mano, o que um músico sofre, pai, eu sempre falo, valorizem os músicos, mano. Porque o que um músico sofre, pai, é de verdade, é de verdade. Não é exagero, pai. O que a minha irmã já passou, já teve que abrir mão de uma infância praticamente, dos 15 anos dela até hoje, pra viver realmente pro reino, tá ligado? Sim. É gratificante pelos frutos, mas a gente apanha bastante, Sim. tá ligado? Tudo tem um lado bom, tudo tem o seu lado mais difícil, tá ligado? Então pra nós não foi diferente, mano. Nossa, eu lembro que nós tínhamos que subir no palco sem dormir. Como era tudo novo pra nós, a gente não sabia fazer logística, a gente não sabia como que funcionava as paradas, a gente só queria fazer. Sim. E aí, pai, nós subíamos no palco desmaiando, pai. Não é zoeira, tipo assim, a minha irmã já desmaiou no palco por causa disso, tá ligado? Inexperiência nossa, mas tipo assim, era algo que precisava ser feito. Eu penso que Deus queria lapidar a gente, tá ligado? Pra gente poder estar preparado e pronto pra fazer o que a gente faz hoje. E hoje, como tu falou, mano, eu me vejo primeiramente honrando a minha casa, mano. Glória a Deus. A minha prioridade é a minha família. Amém. Tá ligado? A minha esposa, a minha filha, mano. Vocês têm filho, não sei. Não. Cara, quando vocês tiver, vocês vão ver, pai. Não existe nada maior do que ter um filho. Caramba. Eu já ouvi pessoas falando que a gente precisa amar mais a esposa do que filho. Eu acho engraçado isso, porque, mano, quando vocês tiverem um filho, vocês vão ver o que é um amor. Eu comentei pro Marcelo antes que, na minha concepção, o que eu penso é que o amor de Deus, pra gente ter um pouquinho de noção do que é o amor de Deus, é o que a gente é o amor pelos nossos filhos, tá ligado? Porque ele é nosso pai, mano, tá ligado? Sim. Ele deu a vida por nós, eu daria a vida pela minha esposa, eu daria a vida pela minha filha, mano. Amém. Não tem nada maior na minha vida hoje do que a minha família. Que legal. Eu amo a minha esposa, a Kel. Eu amo a minha filha, assim, que eu não consigo medir, pai, tá ligado? Eu tô há quase 15 dias longe delas. Por isso que eu até me emociono um pouco. Porque, mano, ficar longe delas, pra mim, é algo pesado. Sim. Né? Tipo, minha filha tem 3 anos. E ela, como a gente tá morando aqui em Campinas, ela tem bastante priminha lá, entendeu? Então a Kel foi lá visitar a família dela, ver as priminhas lá. E eu fico feliz, mano. Fico feliz em ver elas lá curtindo, aproveitando. Mas, mano, dá muita saudade, mano. Que legal. Tá ligado? É algo que pesa muito pra mim, assim. Mas o que eu quero mais pra mim hoje é que a minha família esteja bem. E eu tô batalhando pra isso, tá ligado? Pra dar uma vida, assim, confortável pra minha família. Pra todas elas estarem no altar de Deus, fazendo acontecer. E hoje, vindo pra cá, foi bizarro o que aconteceu. Eu tive praticamente uma visão, mano. Foi louco. Eu vindo pra cá, eu tava ouvindo alguns louvores e eu via os meus próximos projetos. Porque muita gente tem me perguntado por que eu não tô lançando música, né? Eu tô há mais de 1 ano sem lançar nada. A minha última música que eu lancei foi Jericó. Inclusive, vai lá no Spotify, eu ouvi bastante Jericó. E eu vindo pra cá, mano, Deus me deu a visão de como vai ser o meu próximo projeto. Que da hora. Foi bizarro, mano. Foi legal demais. Eu, tipo, nossa, eu precisava vir pra esse podcast mesmo. Porque eu não tinha tido esse tipo de visão ainda.
começou a vir muita coisa na minha mente, mano. Caramba, mano. De como vai acontecer. Então, assim, galera, se preparem, tá ligado? Porque vai vir algo muito grande. Eu não sei como isso vai acontecer, não sei nem como isso pode acontecer. Mas eu sei que vai, porque foi algo de Deus real, tá ligado? Amém. E eu anotei tudo, mano. Eu vindo pra cá, mano, eu tenho que anotar, senão eu vou esquecer. Tem que ser dessa forma. Então, galera, eu tô produzindo, tô fazendo as minhas músicas com calma, porque quando eu lançar, eu quero que seja algo grande. Legal. Algo da forma que Deus me mostrou, tá Legal, ligado? legal. E, mano, eu me vejo dessa forma, fazendo o que Deus me chamou pra fazer. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso. Cara, a gente tem o costume de, antes de encerrar, a gente passa uma oportunidade pra você, por um momento, falar o que tá no teu coração pra galera que tá aqui. Boa. Às vezes tem vários jovens que tem que tomar uma decisão, não tem a coragem de tomar uma decisão e estão se inspirando na sua história, no que você tá compartilhando com a gente. Então, cara, o que tiver no teu coração, né, tenho certeza que as pessoas vão ser edificadas. Amém. Eu queria ver se tem como alcançar o meu celular, Tem? pra mim poder falar algo. Acho que tá com E quero já dizer, mano, que eu tô muito feliz de estar participando aqui com vocês, tá Nós ligado? estamos muito Foi uma felizes honra. também. É esse? É esse. Tá aqui com vocês. E eu quero apresentar aqui, mano, algo que eu acho que vai ser legal. Legal. Eu fiz uma música. Eu fiz uma música há muito tempo atrás, que se chama 2 Horas, tá ligado? Sim. Porque, como eu falei, o testemunho da minha vida foi que quando eu tinha um ano e meio, os médicos, eles decretaram a minha morte, tá ligado? Sim. Eles deram 2 horas de vida só pra mim. Caramba. E eu fiz uma música, faz tempo que eu fiz essa música, só que eu não conseguia terminar ela, mano, tá ligado? Caramba. E eu precisava, enfim, terminar ela. Eu fui pro estúdio determinado a fazer e eu consegui montar alguma coisa e ela ainda não tá pronta. Mas eu queria nem que fosse como um poema aqui, eu ler ela pra vocês já de primeira mão, mano. Nunca mostrei essa música pra ninguém. Exclusivamente. Exclusividade. Toma. E eu tô pensando ainda, a galera que entende aí, se eu vou fazer um boom bap ou se eu vou fazer um trap dela. Mas eu vou mostrar ela aqui pra vocês e já contar um pouco de como foi esse testemunho. Pode Legal, ser? com certeza. Família, o nome da música então é 2 Horas. E ela conta o meu testemunho de vida, tá ligado? Então ela é assim, ó. Se eu errar, pai, não... Fica à vontade, mano. Eu era menorzinho, nem tinha 2 aninhos. Ficava sempre mal, vivia no hospital. Eles me examinavam, mas não diziam nada. Só que eu tava bem, que eu podia ir pra casa. A cada dia eu piorava, minha mãe desesperava. Falava pro meu pai, ninguém vai fazer nada. Me levou de novo lá para o plantão. Vê se dava jeito nessa situação. Médico apavorado, nem quis examinar. Ele olhou pra mim e mandou eu vazar. Falou pra minha mãe, vai logo pro hospital. Ligar os alertas do carro e ora contra o mal. Lá fomos nós, em busca da vida. A fé não ia morrer até encontrar uma saída. Minha mãe e meu pai comigo por aí. Chegando no hospital, eu fui direto pra UTI. Fizeram um procedimento sem anestesia. Não adiantava, porque eu não reagia. A coisa ficou pior do que imaginava. Não era uma alergia, era infecção generalizada. Os médicos tentaram, mas não viam saída. Decretaram a morte, 2 horas de vida. Mas calma, ainda tinha uma esperança. Algo ia acontecer na vida dessa criança. Nessa mesma noite, meu pai foi para a igreja, encontrou Jesus. Ah, mas que beleza. Falava mal dos crentes, dava vários vacilos, mas hoje era ele que clamava pelo filho. Foi lá na igreja, recebeu profecia. Seu filho não vai morrer, não é o fim da linha. Eu saí da UTI, queriam me medicar. Meu pai, usado por Deus, não deixou me encostar. Me carregou nos braços e começou a orar, clamando a Deus que faz morto levantar. Deus derramou poder e muita ousadia. E nessa turbulência o milagre acontecia. Comecei a reagir e não parei mais. Até hoje eu não paro e cada dia eu quero mais. 2 horas de vida foi o que disseram. Faz mais de 20 anos que não fui pro cemitério. Uou, velho. caraca, mano. Te lançou Glória a em Deus. primeiríssima mão aqui. Em primeiríssimo lugar. É, mano, Que tipo, isso, eu me emociono, tá ligado? A letra não tá pronta ainda 100%, a música nem tá pronta, eu nem... Mas, tipo assim, era algo que eu queria passar aqui pra Que galera, legal, tá ligado? mano, Deus que existe, mano. Eu fui pro hospital, era infecção generalizada, e o médico falou 2 horas,
E aí meu pai foi... Mano, eu sinto que, tipo, isso precisou acontecer pro meu pai ser alcançado, tá ligado? Sim. Mano? E através disso, eu tô aqui hoje, mano, pra poder testemunhar que Deus é vivo, Amém. que Ele vive, e através de mim, pessoas serão curadas, pessoas serão transformadas, porque em mim habita o Espírito Santo. Amém. Tá ligado? Amém. E todos vocês que estão assistindo isso, mano, pode ter certeza, eu não sei qual que é a dificuldade que você tá passando aí, qual que é a sua luta, mas eu quero dizer, mano, que se você aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador e ter a convicção que o Espírito Santo mora dentro de você, você vai ser transformado e pessoas serão transformadas através de você. Amém. Deus vai resgatar a sua família, vai resgatar os seus amigos, porque Ele é vivo, mano. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Amém. Amém. É isso. Muito obrigado. Eu amei conversar com você e eu tenho certeza que muitos outros estão sendo, né, neste momento aí, você que está assistindo agora, edificado pelo teu testemunho, pela tua história. E graças a Deus, tudo que você viveu hoje serve como instrumento para alcançar vidas. Então, meu irmão, Amém, mano. muito obrigado por abrir a sua história com a gente, por receber a gente ao mesmo tempo. E é isso aí, cara. Arthur, é um privilégio ter você aqui com a gente. Foi uma honra, foi muito legal o nosso papo. Cara, se deixasse aqui, ó, a gente ia até mais tarde, tranquilo, porque tava muito massa. Né? Tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar fazendo obras através de você, eu tenho Amém. certeza disso. Amém. Né? E, cara, de verdade, obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente. Foi um privilégio, foi muito legal. E, né, agora a gente vai, infelizmente, encerrar o nosso episódio isso aí, de hoje. rapaziada. Posso falar mais uma coisa? Com certeza. Galera, se você é da região de São Paulo aí, já fazendo um merchanzão pra vocês, Campinas, rapaziada, lá tem o nosso estúdio musical. Se você tem um sonho aí, está lançando a sua música, produzindo alguma canção, dá um salve lá no direct, Bridge Estúdio Musical. A gente vai estar dando uma atenção pra você lá. Vem produzir com a gente, tenho certeza que vai ser bênção. Amém. Meu nome é Arthur Pompeu e eu sou trapper. E tem todas as minhas músicas lá no Spotify, você pode acessar o meu Instagram também. E é isso, quero mandar um beijo aí pra todo mundo que tá comigo, minha família, meus pais, enfim. Deus abençoe e, mano, obrigado pela oportunidade. Obrigado, aí. irmão. Tamo junto, irmão. Uma honra. Uma honra Tamo mesmo. junto. Deus abençoe vocês. E que através desse podcast aí, como que é o nome mesmo? Entre mundos. Entre Mundos, mano. Vocês possam alcançar muitas pessoas e pessoas possam ser edificadas, fechou? Tamo junto. Tamo junto. É isso. É isso. Obrigado, hein? Tamo junto.